Olá, comunidade. Eu estou aqui hoje com Antônio Carlos de Sá, um amigo de bastante tempo, né, Antônio? E vai falar um pouco para a gente sobre a história dele na odontologia. O Antônio é dentista de formação, fez especialização em cirurgia bucomaxilo, mestrado, enfim, várias formações nessa área. Ele vai contar um pouco sobre essa história dele aí. Só que em determinado momento acabou tendo um insight também e acabou mudando o rumo dele na profissão e empreendeu de uma maneira impressionante. Então hoje a gente vai conversar aqui com o Antônio e vai contar os segredos e o que fez com que ele mudasse o rumo da profissão dele. Antônio, puta, prazer estar aqui na tua casa agora. Obrigado por me receber aqui. E, putz, a palavra é sua. Vamos lá, eu queria só que você contasse um pouquinho da tua história, assim. Então, em primeiro lugar, por que você escolheu o odonto, cara? Assim, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que eu entrevisto para entender um pouco o motivo que levou a pessoa a fazer odontologia. Júlio, para mim é um prazer grande, cara, estar aqui contigo, né? Nosso relacionamento aí transcende a área profissional já de longa data. Já fomos parceiros, inclusive, em alguns projetos no passado. Para mim é uma alegria poder estar contando um pouco aí da nossa história para esse projeto que você está à frente. A escolha da odontologia, na realidade, foi uma escolha muito, eu diria assim, muito natural para mim, quando com 16, 17 anos, ali prestes à faculdade. E eu entendia que tinha uma aptidão para trabalhar na área de saúde, de alguma forma, e sempre tive uma vontade muito grande, tinha um sonho, na verdade, de trabalhar na área cirúrgica. Para mim era uma paixão, era uma curiosidade muito grande de adolescente. Imaginava que quando fosse fazer uma determinada formação, iria para a área cirúrgica. Mas não necessariamente na odontologia, pensava de uma área, né, uma área médica, de uma área de saúde propriamente dita. E nos idos lá de 1990, 91, eu acabei prestando um vestibular em duas faculdades, uma faculdade de medicina na cidade próxima, aqui a Ponta Grossa, que é a cidade de Natal, nossa cidade de Natal, né? É verdade. E na faculdade local aqui. Então, assim, acabei, por razões familiar, na verdade, na época, meus pais não tinham uma condição financeira para me hospedar numa cidade fora daqui, de Curitiba. Acabei prestando um vestibular para uma faculdade de medicina na cidade de Curitiba, uma faculdade privada, na época, e na Universidade Estadual aqui. Na época, os vestibulares da Universidade Federal do Paraná, elas se correspondiam na mesma data. Não sei se você lembra disso. É verdade. E aí acabei fazendo... As estaduais e as federais eram realizadas ao mesmo tempo, né? Então, o acaso da vida me levou a ter duas aprovações na época. Acabei optando pela faculdade de odontologia, abrindo mão de uma faculdade de medicina na época, uma vaga que foi literalmente uma situação para mim natural. Para mim não era assim. Meus pais, né, nenhum deles com formação superior, não achavam que a formação entre um médico ou um dentista para mim era equivalente naquele momento. Claro. E que não faria diferença nenhuma. E eles estavam muito certos, né? Eles estavam muito certos na ocasião. Para mim, realmente, eu fui muito feliz na escolha. Acabei fazendo uma carreira acadêmica muito gratificante. Então, acabei desenvolvendo uma carreira clínica também muito gratificante. E, puxa, então, na verdade, essa escolha propriamente dita, ela foi uma escolha para mim muito tranquila, muito fácil na época, né? É verdade que às vezes as pessoas me perguntam assim, puxa vida, mas você realmente sabia que seria um bom profissional ou seria feliz na escolha profissional? Eu disse, olha, sinceramente, quando você tem 17 anos, sim, você não complexa muito esse assunto, né? Você não tem nem condição muito, né,
vivência, né, para resolver sua vida. Então a gente é um pouco mais leve, né? Quando você é adolescente, a tua irresponsabilidade, ela te deixa mais leve nas escolhas. Sim. E eu acho que a vida para mim ela foi muito assim feliz nesse momento. Então esse é o ponto, né? Legal. Bom, você falou que já gostava de cirurgia e tal, mas quando você entrou no odonto, você já entrou pensando em fazer bucomaxilo? Ou isso acabou despertado durante o curso? Não, eu fui muito... Na verdade, eu fui entender que isso era uma característica minha ao longo da vida, mas de fato, nesse meu primeiro ano de faculdade, eu já sabia que, quando eu conheci todas as especialidades de odontologia logo no primeiro ano, eu já sabia que eu não faria mais nada. E isso acabou direcionando a minha formação logo no primeiro ano. Eu já comecei a fazer estágios na área cirúrgica logo no primeiro ano para entender o ambiente cirúrgico, entender o ambiente hospitalar, como é que as coisas aconteciam. Então, a minha formação toda na graduação ela já foi voltada para a área cirúrgica. Né? Então, eu também tive eu acho que foi uma sorte de certa maneira, porque não sei, Júlio, se você lembra, né? Acho que você lembra assim. Eu sou filho, minha mãe é artista plástica. Sim. E a minha mãe a vida inteira trabalhou com esculturas. E eu, quando tinha 9, 10 anos, tem várias fotografias e filmes na época. Minha mãe fazia em VHS. Na nossa casa, nós tínhamos uma grande oficina, literalmente, era uma oficina. E dentro dessa oficina existiam máquinas que ela desenvolvia peças de cerâmica e peças em madeira torneadas são máquinas que são envolvidas para marcenaria pesada, enfim. Sim, tornos mesmo. Tornos. E nós, eu tenho um irmão só, eu sou o mais velho, mas eu com 9, 10 anos, tem vários relatos, eu dentro dessas, atuando nessas máquinas, fazendo peças, torneando peças, trabalhando com formões, e isso provavelmente acabou me despertando um desenvolvimento. Exato. A parte artesanal da odontologia. Né? E a minha mãe sempre entusiasmou, uma verdadeira, hoje eu brinco com ela, digo, poxa, como você era irresponsável, você imagina? Porque naquele momento, tem várias fotos, eu trabalhando com um formão em cima de madeira, e peças sem nenhum proteção. Outros tempos, né, Antônio? Então, puxa, era um negócio assim, eu fico pensando, puxa vida, né? E como é que pode? A mãe, pois mas na época, veja bem. Então tem algumas fotos, eu em cima de uns caixotes, por conta da altura, trabalhando naquilo ali. Então, a minha mãe dizia que ela até tinha um certo receio, mas que eu acho que eu enchia, provocava ela e insistia para que eu queria brincar um pouco com aquilo. E acabava se envolvendo, enfim. Então isso para nós, para mim especificamente, eu acho que valeu de muito para o desenvolvimento depois, né, acidentalmente, né, na área cirúrgica. Isso me ajudou bastante. É outros tempos isso que você falou, né? Se você levar em consideração que a gente brincava de carrinho de rolimã, carrinho de rolamento, né, no meio do trânsito na cidade, né, era uma coisa, outro mundo. Então, Antônio, e aí, depois que você acabou fazendo essa especialização em cirurgia bucomaxilo, você já foi para dentro do hospital, trabalhar Sim. e tal, mas você também acabou montando uma clínica em paralelo, né? E a tua vivência era muito mais no aspecto hospitalar ou você já vislumbrava na época essa situação de implantes e essa área da odontologia que teve um crescimento absurdo nos últimos anos? Me conte um pouco disso. Em 95, quando eu formei, eu acabei prestando prova para a residência lá no Hospital de Reabilitação da USP em Bauru, né? A Faculdade de Odontologia da USP em Bauru. E nessa ocasião, a implantodontia ela estava meio que nascendo ainda no país, né? Então, basicamente, as empresas internacionais ainda suecas e americanas ainda dominavam, né, todas as patentes e ainda era muito incipiente a profissão
a especialidade no país, né? Sim. Então, a gente iniciou numa formação de base estritamente de cirurgia oral menor, cirurgia oral maior, as grandes reabilitações, as grandes cirurgias ortognáticas, as cirurgias do trauma. Então, a base de formação, na verdade, minha, não foi voltada para a implantodontia. Lá, né, por conta até de que a formação da cirurgia bucomaxilofacial, na ocasião, ela era uma formação muito voltada para trauma, né? a base da especialidade em si. Sim. E não a subespecialidade em implantodontia que passou... Que, aliás, é o melhor, né? Porque afinal de contas você acaba tendo uma formação muito mais completa e com uma vivência muito mais... Sem dúvida. Uma base anatômica muito maior, né? Sim, sem dúvida. Tanto é que no último ano de formação, quando eu comecei a trabalhar, comecei a entender a reabilitação com implantes e comecei a atuar, isso foi ali em 97, eu percebia que nós teríamos uma facilidade muito grande, obviamente, para você poder desenvolver toda uma propedêutica cirúrgica apoiada em cima de uma formação sólida de cirurgia, né? A gente sempre tinha uma preocupação muito grande de que a subespecialidade da implantodontia ela fosse agressiva de tal sorte que fizesse com que os profissionais deixassem de dar importância para fundamentos da fisiologia, da farmacologia, da anatomia, e isso seria extremamente temerário para o sucesso dos tratamentos. Então, se bem que aí a implantodontia ela foi ganhando corpo no país. Sim. E os órgãos de controle, Conselho Federal, né, acabaram por regulamentar a especialidade e impor dentro da carreira de formação no nível de pós-graduação uma carga horária mínima que contemplava também a formação de área base, porque não tem jeito de você hoje atuar numa área cirúrgica ou numa área de reabilitação sobre implantes com cursos extremamente simples de finais de semana. Claro. É uma subespecialidade hoje da cirurgia ou da prótese, ou melhor dizendo, uma especialidade da odontologia hoje no país, que é extremamente complexa, né? A implantodontia hoje, ela infelizmente tem muita gente trabalhando aí em várias esquinas do país com formação muito precária, com formação apoiada em um hands-on proporcionado por uma determinada empresa, e as pessoas estão entendendo que isso é o suficiente para poder reabilitar um paciente. Então esse é um grande problema, né, Júlio? Mas de qualquer maneira, a minha escalada para eu vir a trabalhar com a implantodontia, ela foi bastante natural. Quer dizer, no último ano de formação, eu comecei a atuar, eu comecei a ser atuando como consultor na época de uma empresa multinacional, na época uma empresa sueca, isso foi em 97. Comecei a desenvolver vários trabalhos utilizando implantes dessa companhia. Eu, como disse a vocês há pouco, como vim de uma história de criança, trabalhando, me divertindo dentro de uma oficina, de um laboratório, desenvolvi a minha carreira acadêmica achando que eu era um perfil pesquisador, um curioso pesquisador. E só depois, um pouco mais tarde, fui entender que essa curiosidade, esse meu viés acadêmico, na realidade, ele tinha uma pegada de empreendedorismo que eu não sabia o que era, né? Então, na verdade, até esse momento, o meu objetivo era desenvolver trabalhos científicos, publicar trabalhos, enfim. Então, o nosso foco foi por aí. Mas, no fim do dia, a gente entende hoje, né, passados aí 25 anos, a gente entendeu que, na verdade, eu também tinha um perfil empreendedor, né? E aí por isso que talvez a minha vida acabou mudando um pouco. E pegando esse teu gancho aí já de você falar do teu perfil empreendedor, queria que você comentasse a experiência que você teve na criação da clínica que você teve. Sim. E da rede de clínicas e da franquia que você acabou criando. Para o pessoal entender um pouco o que foi e o que foi esse teu ponto de virada e qual foi o insight que você teve ao perceber isso?
Na realidade, ali em 2006, 2005, 2006, eu comecei a perceber... Você estava já então com 10 anos de formado? 10 anos de formado, 10 anos de formado. Perfeito. Eu comecei a perceber, eu atuando ainda na Clinifácio, uma clínica especializada na cirurgia bucomaxilofacial propriamente dito, onde a gente tinha uma clínica de trauma, nós tínhamos uma clínica de cirurgias ortognáticas e tratamento de deformidades e tínhamos uma clínica de reabilitação, trabalhando com várias reconstruções ósseas e reconstruções sobre implante. Então essa clínica eu fundei em 2000, 99 e 2000 e ali 2006, 2007, quer dizer, não trabalhei na odontologia desde o meu primeiro dia de formado, jamais trabalhei com odontologia clínica, trabalhei especificamente com a cirurgia a minha vida toda. Jamais trabalhei com uma restauração em resina composta, nunca fiz uma profilaxia, realmente foi muito focado, né, dentro da especialidade em si. Mas ali nos idos de 2006, 2007, eu comecei a perceber que as consultas que eu recebia dos pacientes agendadas, eu comecei a perceber que eu comecei a ter alguma resistência para o pagamento de consultas, porque como eu não trabalhava com a área clínica, eu só recebia pacientes encaminhados, muitas vezes para fazer uma consulta de uma lesão de boca, de um tumor, enfim, ou de uma deformidade, ou de uma história de trauma, ou propriamente dito, para fazer um estudo dentro de uma grande reabilitação. Porque já tinha alguns profissionais, alguns cirurgiões dentistas que já estavam instalando os implantes, em casos assim mais simplificados, as pessoas e acabavam caindo para a gente casos que precisavam fazer grandes enxertos ósseos, etc. e tal. Então eu comecei a perceber... Os casos mais complexos da implantologia. Os casos mais complexos. Eu comecei a perceber que eu não conseguia avançar em alguns casos porque eu fazia um determinado plano de tratamento e esses pacientes acabavam se perdendo e não retornavam. E eu comecei a entender que o mercado estava começando a passar por um processo de transformação, isto é, os profissionais clínicos gerais estavam começando a resolver casos mais complexos, porque os cursos de formação de implantodontia ou mesmo a inserção da implantodontia dentro dos cursos de periodontia ou dentro dos cursos de prótese começaram a ser rotineiros e os profissionais começaram a entrar fortemente na área do cirurgião bucomaxilofacial e começou a esvaziar a clínica da cirurgia. E eu percebi que isso seria uma tendência, porque os pacientes, eles queriam ter uma clínica multidisciplinar, quer dizer, eles buscavam um ambiente multidisciplinar. Então essa minha leitura... Queriam ser atendidos por especialistas, mas numa clínica multidisciplinar exatamente. E com todo mundo no mesmo ponto. Exatamente. Né? E aí eu percebi que eu precisava me reinventar. Tão logo com 10 anos de formado, eu já tinha que me reinventar, porque percebi que o mercado mudaria muito rapidamente. E aí foi o caso, eu tinha um colega de dia a dia, um ortodontista muito amigo na ocasião, onde eu recebia muitos casos dele no dia a dia, e nós nos reunimos e realmente eu propus de que a gente compusesse a rede de clínicas. E aí a gente mudou completamente o formato, eu acabei deixando a Cliniface para 3 colegas que trabalhavam para mim, literalmente. Um deles era meu sócio, tinha sido meu professor, enfim, o saudoso Maurício, né? O Júlio se lembra dele. Ele acabou ficando, ele era um perfil, não era um perfil empreendedor como eu. E ele gostaria, já tinha uma idade mais avançada. Um profissional excelente. Ele quis continuar o legado da Cliniface e eu acabei deixando a estrutura toda para ele, capitaneando a sequência daquele legado e eu acabei empreendendo e realmente acabei construindo o grupo de clínicas. Depois percebi, tão rapidamente, 2 anos depois, percebi que o Grupo Inovais já estaria nascendo a partir da pedra fundamental da DF Sistemas, na primeira plataforma de AD e depois que deu início aí ao curso do auxiliar em saúde bucal, enfim. Então logo a implantação, a fundação
da rede de clínicas. Logo no segundo ano, no final do segundo ano, eu já estava com o desenho, né, desse projeto. Ele não nasceu necessariamente assim, né? Ele nasceu como uma rede de serviços, de conveniências ao cirurgião dentista. Claro. Mas foi nesse momento que eu já percebi que o meu viés era um viés empreendedor. Empreendedor, né? Bom, antes de você falar nessa parte da questão das clínicas e onde você chegou com isso também, eu queria te fazer uma pergunta. Muita gente fala, mas é fácil empreender quando você tem dinheiro, é fácil empreender quando você tem possibilidade, as mais diversas na sua mão. Então a pergunta que eu queria te fazer é, quando você resolveu criar essa rede de clínicas e tal, você realmente já tinha essa condição ou você usou o seu lado empreendedor para realmente buscar investimento, buscar financiamento e tal? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso.